Bom dia a você que nos acompanha pelo canal 38. Estamos iniciando mais um programa das Mães Intercessoras da Diocese de Apucarana. Mães de joelhos, filhos em pé. Hoje a igreja celebra São Vicente de Paulo, aquele padre que foi o cuidador dos mais carentes, aquele que se pôs a serviço dos mais carentes. E eu inicio com uma frase dele: nunca se tem Deus como Pai, se não se tem Maria como mãe. E é exatamente isso, querido irmão, querida irmã que nos acompanha. Se não tivermos Maria, não temos nada, não é verdade, Ivone? Verdade. Estamos hoje recebendo a Ivone, que é mãe intercessora, companheira de peregrinação por aí, né, Ivone? Verdade. E estamos hoje para receber aquilo que Deus te conduziu para nós. Sinta-se à vontade. Obrigada, Alexandra. Meu bom dia a você que nos assiste. E hoje a palavra que o Senhor, trouxe para nós através de mim, que Ele me inspirou, está lá na Epístola de Santiago, capítulo 5, versículos do 13 em diante. Unção dos doentes. Alguém entre vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração do justo tem grande eficácia. Elias era um homem pobre como nós e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo e o céu deu chuva e a terra deu seu fruto. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho a algum de vós que se afastou para longe da verdade, saiba: aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Olha só que palavra mais forte que o Senhor trouxe aqui para nós. Eu inicio aqui dizendo sobre o poder da fé e da oração, que essa palavra vem dizer para nós. Se alguém de vós está triste, reze. Realmente, nós temos mês de setembro, estamos aí com a campanha contra o suicídio, quantas pessoas sofrendo. Uma tristeza que não é só tristeza, é uma doença, a depressão, um quadro muito grave, que leva a pessoa a pensar, a tentar contra a própria vida. E está dizendo aqui, se você está triste, reze. Procure a palavra de Deus, mês da Bíblia, Vamos nos voltar para Deus através da palavra. Se está alegre, cante. A gente vê, quantas pessoas que estão orando através do canto, animando, cantando a missa, os ministérios de música. E realmente, se estamos felizes, a gente está cantarolando, assoviando o dia todo. E é assim que Deus quer que a gente louve a Ele em todos os momentos, que nos voltemos com nossas orações, com a nossa fé, em todas as situações da nossa vida. E também está dizendo, está enfermo? Chame os sacerdotes. E aí eu gostaria, a gente que leva a comunhão para os doentes, os enfermos, quantas vezes nós fazemos a visita ali, oramos, fazemos uma celebração com aquele enfermo, mas quantas vezes a gente percebe que aquela pessoa precisa de um sacerdote, precisa a presença, do presbítero, como diz, como sacerdote,
e que ele ministre, né, de repente ali a unção dos enfermos, que tem o poder de curar as mágoas, ressentimentos, o pecado mesmo, né? Então é importante que a gente volte o nosso olhar para a necessidade das pessoas, especialmente aquelas que estão sofrendo com uma enfermidade. Muitas vezes ela precisa, né, se confessar, procurar o sacerdote, e por que não nós levarmos, né, o sacerdote até essa pessoa se ela está impossibilitada de ir até a paróquia, a igreja. Também fazemos visita aos hospitais. Quantas pessoas ali, né, sofrendo, aflitas, ansiosas, e que nós devemos sim, né, levar a palavra de Deus, o conforto, a esperança. Temos que ser, né, pastoral da esperança para essas pessoas. E aqui diz o seguinte, olha, a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecado, seriam perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Então, a oração uns pelos outros é o que nós, mães intercessoras, fazemos o tempo inteiro, intercedemos, oramos umas pelas outras e também por você, né, para que realmente o Senhor alcance, né, com a sua divina misericórdia, a graça que você tanto almeja. A oração do justo tem grande eficácia. Aí vem falando de Elias, que era um homem, né, como nós, profeta Elias, e ele orou com fé e aconteceu, né, de cessar a chuva e da chuva voltar a acontecer e dar os frutos. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho, olha essa parte, né, que encerra, dizendo que nós devemos trazer as pessoas de volta para Deus. Que missão, né? Que missão nós temos? E esta missão de trazermos de volta aqueles irmãos que estão afastados da nossa igreja, né? O quanto que é importante nós sabermos que nós temos também essa missão. As pessoas às vezes estão magoadas, ressentidas, então nós temos que ir em busca dessa ovelha que está perdida. É nossa missão também, né? De missionários, de missionárias, saber o que aconteceu com aquela pessoa. Aqui no Evangelho de Marcos diz, né, na missão dos apóstolos, expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Então, esse poder terapêutico, curativo do óleo, nós temos que chamar realmente o sacerdote para, né, ministrar, então, a unção aos enfermos e fazermos a nossa parte de trazer os irmãos de volta para a casa do Pai. Jesus misericordioso. Amém? Amém. E a palavra é exatamente essa, Ivone. Trazer o irmão de volta. Não é verdade? Quando você diz, está triste, reze, né? Está feliz, louve. Está doente, chame o sacerdote. Todas essas passagens nos remete a trazer o irmão de volta para a igreja. Quando nós falamos em relação à unção dos enfermos, quantas vezes a pessoa está em uma fase terminal ou em uma situação bastante difícil e a unção dos enfermos o recupera? Muitos são os relatos, quando a gente conversa com os sacerdotes, de que isso acontece com muita frequência, de pessoas serem resgatadas realmente da doença, do fundo do poço, não é verdade? Através da oração, através do louvor, da nossa intercessão, através da unção dos enfermos. É o resgate realmente de você, irmão. Você é convidado a voltar. Volte, faça a sua experiência com Deus, não é verdade? Desejo a você um excelente fim de semana, esse resto de dia que seja abençoado e protegido por nosso Senhor. E nós te aguardamos na segunda-feira, se Deus quiser.